Chat. Estamos online novamente. Segunda live do dia. Só aguardar uns minutinhos para o Instagram anunciar para o pessoal que estamos online para mais uma semana. E aí, Jefferson, seja bem-vindo primeiro. First. Terminando a semana. Essa semana não teve muita treta não com relação a proteção de dados e tal, mas eu separei algumas coisas que eu vi. Na verdade, três. E um quarto que seria mais um case dessa conexão GDPR aí já para a gente ir se espelhando aí nessa legislação. E aí, Jefferson, tranquilo no trabalho? Ô, Jefferson, faz um favor para mim, porque eu não consigo minimizar aqui a tela. Diz pro pessoal lá, pros maratonistas, que eu estou aqui aguardando eles para falar mal de alguém. Para a gente começar. Só aguardar o pessoal que estiver assistindo depois a live gravada, deixar alguns recadinhos pro pessoal. Hoje a gente gravou o quarto episódio do Descomplicando a LGPD, né, que eu faço em parceria com as meninas da Quântica Digital, da Quântica Direito Digital, a Evelise e a Nayara. Então, o episódio de hoje estava muito bacana. A gente tratou sobre direitos dos titulares dentro da LGPD, né? Então, se você não puder assistir às 5 horas que a gente fez o episódio ao vivo, né? Confere lá nos meus stories, tem o link direto, ou então lá na página da Quântica Direito Digital. Tá lá salvo no IGTV lá do canal. Então confere lá porque teve muito assunto, é um tema muito bacana de direitos dos titulares e tem algumas pegadinhas no meio ali que podem causar interpretações um pouquinho equivocadas aí com relação a essa parte dos direitos. Então se você perdeu, assista porque ficou bem bacana mesmo. Acho que de todos os episódios aí foi um episódio que fluiu bem aí o conteúdo. Então vale a pena dar essa conferida aí. Enquanto eu espero o pessoal ir aparecendo por aí. E aí, Luiz? Cara, aqui tá frio, hein? De manhã tava 2 graus. E a previsão agora, acho que. Eu não li agora antes de entrar ao vivo, mas a previsão de madrugada acho que ia chegar a 2 graus de novo. Tinha regiões aqui perto, mais ou menos, né? Mas aqui na região da Serra, aqui no Rio Grande do Sul, ia dar -2. Então vai estar um pouquinho frio. Mas na live mais cedo eu tava com a Nayara e eu tava de casaco e ela tava de manga curta, pra ver a discrepância entre temperaturas e da região. E aí, Pedro, tudo bom? Seja bem-vindo. 12 graus é um frio mais ou menos, né? Então, 12 graus aqui pra nós vamos dizer assim, o início de, um, de uma temperatura amena. Eu acho engraçado, só fazendo um parênteses enquanto o pessoal não vai chegando aí para acompanhar, é que em São Paulo, por exemplo, quando eu vou, se pega uma época que tá um pouco mais frio, assim, que eu vou, quando eu ia na metade do ano, por exemplo, eu lembro que eu saía na rua, tava 22 graus, sei lá, 20, eu saía só com um casaquinho e o pessoal tudo de casaco e tudo mais na rua. Aí eu ficava pensando, os caras devem me olhar e já dizer, esse cara não é daqui, né? Porque todo mundo de casaco passando frio, parece. Eu disse, nossa senhora. Seja bem-vindo, Lawrence. Ahn, mas, que nada. Povo, ahn, só dar mais uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando, enquanto isso eu vou batendo um papo, até porque os temas hoje estão bem tranquilos, não tem tanto, assim, de temas para debater. Mas eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Tem o coraçãozinho aqui embaixo, mete o dedo no coraçãozinho aí, porque o algoritmo do Instagram ele faz aparecer para mais gente de acordo com a interatividade e tudo mais. Então eu não sei bem como que funciona.
eu sei que todo mundo manda fazer isso, então, né? Se o pessoal que já faz live manda fazer isso, então vou pedir para fazer também. E aí, Marta, seja bem-vinda. Pois é, estamos aqui novamente, né? Acá estou. Já fiz uma live às 5, agora vou fazer a das 8, porque na verdade a live das 5, hoje que a gente fez excepcionalmente é na sexta. Porque senão normalmente era nas quartas-feiras que a gente estava tentando fazer mais seguido. Mas essa semana a gente conversou e de como ia ser a Nayara que ia me acompanhar na live, né? Porque dessa live eu faço em dupla, entre ela ou a Evelise. Então, aí ela pediu se podia ser na sexta-feira, daí eu disse, então pode ser. Aí a gente acabou fazendo hoje e deu coincidência aí com o mesmo dia que eu faço já. Quem me acompanha aí já, eu tô na sétima edição, deixa eu só confirmar, sétima edição do Radar aí LGPD, que eu vou mudar o nome, vou pôr Radar Proteção de Dados, que eu acho que fica mais amplo. Mas para quem não conhece, é uma live que eu faço para interagir um pouquinho com o pessoal também e para trazer algumas notícias aí com relação a essa parte de dados pessoais, proteção, invasão, os principais assuntos aí que aconteceram no decorrer dessa semana, né? Então, toda sexta-feira às 8 horas, em regra, eu faço essa live para interagir com o pessoal. Às vezes vai ter mais temas para debater, às vezes vai ter semanas que vai estar mais tranquilo, como foi essa semana. E aí a live fica gravada aqui no Instagram e fica no canal do YouTube também. Então, já fica o convite aí para caso quem está assistindo agora ou venha assistir a gravação depois, é, acessa meu perfil aqui no Instagram, tem o link e lá tem o link do canal do YouTube. Então, se tu quiser se inscrever lá, porque eu tô migrando os vídeos tudo para lá, e a minha ideia é daqui para mais nos próximos dias aí começar algumas atividades por lá, seja live ou algum webinar, alguma coisa do gênero. Eu tava conversando com o pessoal de um grupo que eu faço parte aí dos maratonistas, né, de fazer um challenge aí entre o pessoal de uma vez por semana a gente reunir alguém para vir ser desafiado a responder algumas perguntas com relação à proteção de dados. Então, se quiser se divertir e aprender ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é o primordial aí. A gente pode aprender de forma descontraída, né? Sem ser aquela coisa maçante, chata, de ter que ficar estudando horas e horas. Então, essa é a ideia das lives, de tentar passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, um pouco das coisas que eu fico sabendo também, de uma forma descomplicada, sem muito formalismo, coisa do gênero. Pode ver que eu tô bem informal. O pessoal vê, nossa, um advogado vai fazer live e vai estar de terno e gravata. Vocês vão me ver em terno e gravata em live, acho que nunca. Já digo isso porque eu sou um cara que não gosta de terno e gravata. Se eu puder evitar ao máximo, nossa senhora. Então, mas que é nada. Bom, começando então, gente, de fato, os temas dessa semana. Só fazer um breve retrospecto aí das últimas semanas, na verdade, né? Sobre duas situações que estão ainda pendentes aí de uma decisão final, né? Que é a parte legislativa, né? A gente tem aí a PEC 17 de 2019, que é a famosa PEC lá que quer inserir na Constituição, né, como direito fundamental, o direito à proteção de dados pessoais. Essa PEC ela está parada em razão um pouco dessa questão da Covid, né? Ela já foi aprovada pelo Senado, ela está pendente só de aprovação pela Câmara dos Deputados e vai ser uma PEC bem importante aí que vai dar um novo marco aí com relação ao tema no Brasil. A gente teve as decisões do STF, né? Como eu sempre reforço nas lives que eu faço na sexta, né? Que a gente sempre acaba abordando isso. A gente teve decisões que o STF já reconhece isso como um direito fundamental, né, decorrente do direito à privacidade e tudo mais, mas essa PEC ela vai deixar de forma explícita, né? Ela não vai estar de forma de forma fugiu a palavra agora, mas enfim, ela vai estar de forma específica lá na Constituição, dizendo, ó, proteção de dados pessoais é um direito fundamental e não um mero entendimento, embora a gente saiba que a questão de jurisprudência do STF tem uma força mas assim, judicial muito forte, mas é um entendimento, né? Assim como hoje eles podem entender que isso seja
considerado um direito fundamental, nada impede de daqui a pouco, passa 2, 3 anos, eles criem um novo entendimento com relação a isso, porque jurisprudência pode mudar, né? Da noite para o dia não existe impedimento nenhum com relação a isso. Mas as decisões foram extremamente importantes. Então, essa PEC ainda está parada, não tem previsão de voltar a andar. Eu não sei se ela vai ser aprovada em definitivo esse ano, por causa dessa questão da Covid, né? Mas é uma coisa que a gente está. Toda semana eu dou uma monitorada lá para ver se tem alguma coisa nova com relação a isso, né? Em razão da importância aí dessa emenda constitucional. O segundo ponto legislativo, né, para encerrar aí a parte legislativa, que eu sempre começo com ela, é referente à medida provisória lá, a 959, né? Que é a famosa medida provisória lá que está prorrogando a vigência da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para maio do ano que vem. Tá? Então, qual que é o cenário que a gente tem hoje ainda? As sanções ficaram para agosto do ano que vem, né? E a norma, em tese, hoje, no caso, o restante dela entra em vigor a partir de maio do ano que vem. Só que tem esse detalhe dessa medida provisória, né? Porque ela precisa ser aprovada pelo Congresso. Ela teve até essa semana, teve a prorrogação, né, da medida provisória, e até saiu algumas notícias em portais aí de forma um pouco equivocada, porque davam a entender que o que foi prorrogada foi a LGPD em si, mas na verdade a LGPD por hora ela está prorrogada por força da medida provisória. Mas para ela de fato ser efetivamente prorrogada, essa medida provisória tem que ser aprovada. Então, se ela não for aprovada, acontece o que a gente fala, ou ela, vamos dizer, os deputados e senadores não aprovam ela e rejeitam, e aí volta a valer o regramento anterior, né, que é agosto desse ano, ou então ela pode não ser analisada, né, porque agora tem 60 dias para o Congresso analisar essa MP. E se eles não analisarem, é o mesmo efeito como se o Congresso não tivesse aprovado ela. Ela deixa de existir, basicamente, né, assim, num termo bem fácil de compreender. E aí isso também acarretaria uma retroatividade da norma. E por quê? Porque 60 dias agora, em tese, passaria do prazo de vigência da norma, né? Porque a norma estava prevista para entrar em vigor agora em agosto, dia 16. Só que esses 60 dias, ele vai passar da data do dia 16. Então pode acontecer uma aberração jurídica, basicamente, né? Porque ela pode passar para frente do prazo que era inicialmente previsto, e se ela não for aprovada ou caducar, ela retroage. Então vai ter um gap ali de dias que ninguém sabe que norma vai ser aplicada. Porque a norma ela não estava vigente, mas ela retroagiu e começou a estar vigente. Então, a gente espera que não aconteça isso, porque eu desconheço uma situação que tenha ocorrido algo similar, e é uma hipótese. É remota, a gente espera que sim, mas é uma possibilidade aí que a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos aí. Deixa eu ver aqui para interagir com o pessoal. Tatiane, seja bem-vinda, colega maratonista. Renan, seja bem-vindo, colega advogado aqui da região. Jefferson, Alex, tu acredita que seja aprovada? Então, Jefferson, isso é vamos dizer assim, é atirar no escuro, né, basicamente, porque não tem nada definido ainda, né, porque tanto que eles podem aprovar, eles podem rejeitar, eles podem sequer analisar. São três situações, né, só que dentro dessa analisar, na hipótese deles analisarem, eles podem fazer qualquer coisa ainda, porque mesmo que a norma esteja lá com o texto prevista para entrar em agosto do ano que vem, eles podem fazer emendas de alterar essa data também. Então, por isso que a gente brinca que, na verdade, nem as sanções ainda estão certas de que vão entrar em agosto do ano que vem, porque pode vir alguma coisa, alguma emenda que faça alguma alteração nesse aspecto também. E aí poderia bagunçar tudo de novo, né? De não saber efetivamente quando que a norma entraria em vigor. Eu acredito que a norma vai ser prorrogada, basicamente assim, porque a gente tem visto um movimento aí de vários. O setor produtivo todo já emitiu uma nota conjunta endereçada para o Congresso dizendo que eles são a favores da prorrogação da norma, de acordo com o texto da MP. E eu também acho que entre entrar em vigor a norma agora
sem autoridade nacional, eu acho que é um baita de um tiro no pé. Então, eu, embora não seja favorável à prorrogação, né, porque querendo ou não, a gente já está 2 anos com a norma em vacatio, né, vacatio legis, que é o período que ela fica aguardando para entrar em vigor. E a gente vai estar prorrogando por mais um ano aí a parte das sanções, né, são 3 anos. É muito tempo. Nem o Código de Processo Civil a gente teve aí em 2015 a, a nova legislação, né, que regulou aí o novo Código de Processo Civil. A vacatio legis dele foi de um ano. E é um código de processo, gente, que regulamenta toda a parte processual de todo o judiciário. Então, se uma legislação dessas que estão com um tamanho impacto, que tinha efeitos até retroativos, porque todas as ações que estavam em andamento teriam que se ajustar, né? Porque direito processual ele retroage, né? Claro, o que já foi consumado permanece válido e tal, mas algumas coisas ele acaba retroagindo. Então, uma lei geral que vai regulamentar dados pessoais levar 3 anos para entrar é bem desproporcional assim a questão da vacatio legis. Só que é aquela velha história, né? Brasileiro, infelizmente, o pessoal não tem essa cultura muito voltada para proteção de dados. E aí vem toda aquela história de que as pessoas não sabem o poder que os dados delas têm. Ou melhor, a, o que os dados delas podem gerar para um negócio, né? E então é bastante cultural também. Então eu acredito que vá sim a ser prorrogado. Agora, para quando? Isso eu já não arriscaria um palpite, porque pode ser para maio, pode ser que eles mudem para agosto tudo junto, pode ser que eles mandem para janeiro. Então, que era a versão original, né, da lei que alterou a parte ali das sanções. Então tudo está aberto ainda. A gente brinca que por hora as sanções estão para agosto, mas nada impede de que tudo mude de novo, né? Então, só aguardando mesmo para saber de fato. Então, esses dois aspectos aí seriam a parte de legislação, né, que é mais uma atualização aí semanal para o pessoal ter uma noção também do que está acontecendo, que são duas leis que têm bastante impacto. Eu nem coloquei aqui a questão da lei da famosa lei das fake news, né? Para tratar, porque sinceramente aquela lei eu acho que mereceria uma live só para ela, tá? Porque é uma lei que eu não terminei de ler toda ela. Essa semana eu estava lendo umas outras coisas de um conteúdo relacionado à proteção de dados e eu nem consegui parar para ler de fato. Eu estou com outro curso também em andamento para ler toda ela, mas eu andei assistindo as sessões de julgamento e também alguma coisinha por cima assim do que o pessoal tem comentado. E essa lei, se ela for aprovada do jeito que tá, vai ser bem complicado, porque a legislação é toda virada. Eu até vi hoje uma postagem do Luiz Prado, né, que é um advogado bem conhecido aí da Daniel Advogados, né, que ele fala que é o desmarco civil da internet, né? Porque a gente tem o marco civil da internet e essa lei aí das fake news seria o desmarco civil da internet, porque justamente ela contraria em muitas coisas o que o marco civil da internet fixou. Então, bom, tinha até uma coisa, me parece que até retiraram, mas isso para ter certeza eu teria que ler todo o texto lá, mas tinha uma questão que exigia para tu utilizar uma rede social, por exemplo, um Facebook ou algo do gênero, de que tu fizesse cadastro e informasse teu CPF e tu tivesse um telefone válido para saberem quem é de fato aquela que está vinculada àquela conta. Então isso não faz sentido nenhum, porque se CPF e número de telefone resolvessem, é, é querer tapar o sol com uma peneira e ainda uma peneira toda rasgada, basicamente, né? Porque a gente sabe que CPF hoje em dia tu consegue criar aí nos sites, né? Tu gera, tem site gerador de CPF. Telefone não quer dizer nada também. Tu pode usar telefone de outras pessoas enfim, não iria ter efetividade nenhuma. Mas na cabeça dos excelentíssimos de senadores, isso seria a solução dos problemas. Então, quando tu assiste uma sessão do plenário do Senado debatendo essa legislação,
dá vontade de tu fechar o navegador e sair chorando por aí, porque é cada absurdo que eles falaram na justificativa de voto deles que não tem explicação. Eu até mencionei esse dia no Facebook, estava conversando com um colega, que eu disse assim, que tu assiste o depoimento deles, tu vê que os caras não têm conhecimento nenhum do que eles estão analisando. E o pior, eles nem sabem o que está escrito no Marco Civil da Internet ou numa Lei Geral de Proteção de Dados. Porque eles criaram duas leis que agora eles estão criando uma outra que vai totalmente ao encontro confronta aí essas outras duas legislações que já estão no ordenamento. Então é bem complicado e eu nem vou entrar muito em detalhes, embora já tentei, né? Mas isso poderia ser um tema aí de uma live daqui a pouco, semana que vem, quando eu me inteirar um pouco mais do texto aí final, como que ficou para ir para a Câmara dos Deputados. O que eu vi o Rodrigo Maia falando é de que essa lei ela vai sofrer alterações na Câmara, e é o que se espera, porque ela sofreu vários ajustes nesse pequeno espaço de tempo ali no Senado, mas não foi suficiente aí para sanar algumas aberrações que tem dentro do texto. Então, vamos ver agora se na Câmara dos Deputados vai passar. Tem gente dizendo que não, acho que não passa. Eu não sei se era verdade, mas eu vi alguma coisa também do presidente falando que se chegar nos termos que tá, ele vai vetar. Ele estuda vetar e tudo mais, porque realmente, se essa lei entrar em vigor, eu aposto com qualquer um que ela vai ser questionada no STF e não me espanto se for entrar, se for ajuizada alguma ação direta de inconstitucionalidade, porque ela tem alguns dispositivos ali que viola diretamente a questão de privacidade e tudo mais. Então, é, vamos aguardar os próximos capítulos aí dessa novela mexicana, né? Porque isso aí vai longe ainda. Deixa eu ver o Jefferson aqui falou, eles não sabem nem o que são dados pessoais. Exatamente, eles não têm conhecimento nenhum. E isso é uma coisa que sempre me irritou, só fazendo um último parênteses aqui para fechar esse tópico, de senador, deputado, ou até no estado mesmo, deputados estaduais ou vereadores, as pessoas não terem o mínimo de conhecimento jurídico, sabe? Porque eu, sinceramente, não querendo puxar a brasa pro assado, né? Mas ah, eu não vejo efetividade de pessoas que são extremamente leigas estarem nesses cargos, porque são eles que vão criar legislações. Então, no momento que a gente põe uma pessoa totalmente despreparada lá, por mais que ela tenha uma assessoria jurídica, um assessor jurídico, alguém que vai dar um respaldo legal para essa pessoa, é, nunca vai ser a opinião dela de fato que vai estar concretizada naquela legislação. Então, na verdade, esse deputado, ou senador, ou vereador, ele não vai passar, não que seja, mas ele vai parecer uma marionete, sabe? Porque ele vai ser conduzido por pessoas que conhecem o sistema. Então, não é por tanto que a gente vê leis aí ridículas, com temas que não merecem nem a gente prestar atenção no tema, né? Porque é triste, é bem triste. Eu acho que deveria ter pelo menos o conhecimento mínimo de saber o que tu pode fazer, porque a gente vê nas propagandas políticas também o povo, deputados, senadores e tudo mais, falando, eu prometo fazer tal coisa e tudo mais. Aí tu vai ver na Constituição ou na lei orgânica do município ou coisa do gênero, né, onde fixa as competências, tu vê que na verdade o vereador ou qualquer um desses, ele não tem competência para aquilo. Porque a maioria das coisas que são feitas, quem tem vamos dizer assim, o poder na caneta para fazer efetivamente é o poder executivo. Então o vereador fala, eu vou fazer isso e não sei o quê. Cara, ele vai poder, através do contato que tiver com o poder executivo, costurar um acordo ali para fazer isso e tal. Então, às vezes a gente vê que as pessoas prometem coisas, claro, que daqui a pouco até é um pouco de maldade, né, de prometer para tentar voto. Mas eu sou totalmente, eu sou um crítico muito forte aí nesse quesito de, de pessoas extremamente leigas estarem concorrendo a cargos, esses cargos, né? Porque eu acredito que é um desserviço. Porque, sinceramente, tipo, a pessoa não ter conhecimento de nada e tá caindo de paraquedas lá, é, não vejo benefício nenhum para o interesse público. Mas isso é uma opinião minha. Vai ter gente que vai dizer, mas todo mundo é livre para concorrer e tudo mais. É de fato.
Mas isso era 20 anos atrás, né? Ou melhor, 30 anos atrás, né? Na Constituição de 88. Agora, lembre-se que nós estamos no 2020 e que a realidade de várias coisas, inclusive do direito, é totalmente diferente daquela realidade lá atrás. E as pessoas, e o direito, até a gente discutia no grupo, né, dos maratonistas, que o direito é uma das áreas mais difíceis de se atualizar, porque a gente é extremamente engessado. As pessoas são forçadas a ter uma mentalidade fechada. Então a gente vê toda a questão de é, transformação digital e tudo mais, e a parte do direito é uma das que mais sofre resistência para isso. E aí tem umas outras coisas também com relação à forma como o direito é visto no Brasil, que não vou nem entrar em debate, porque se isso aqui daria uma live também separada e tudo mais. Então, e daqui a pouco eu vou ser censurado ainda por estar falando umas verdades. Mas vamos lá, deixa eu só ver aqui o pessoal mandando umas mensagens. Isso aí, gente, manda mensagem aí, vamos interagir comigo. A Tatiane falou: você não acha que a entrada em vigor sem a NPD vai abrir margem para o judiciário editar normas que seria competência da autoridade? Então, Tatiane, a norma entrar em vigor sem a NPD, uma que a gente vai ter várias lacunas na lei, né? Vai ter várias coisas que a gente não sabe como que efetivamente vai acontecer e que pode dar margem para acabar criando aí entendimentos já previamente, né? Vamos dizer assim, o judiciário meio que usurpar aí a competência da autoridade. Claro que depois se a autoridade vier e regulamentar isso, o judiciário não vai poder ir contra o que está no regulamento, né? A não ser que seja extremamente que viole aí dispositivos, claro, de normas federais, né? Mas no geral, o mérito da, do regulamento da autoridade, eu não acho que o judiciário possa alterar. Até porque tem aquela questão, né, de que o judiciário não pode interferir ali no. Tem um termo técnico para isso, quando não pode influenciar no mérito administrativo, acho que é. Eu não lembro agora bem certo o termo. Que é, na verdade, aquela coisa que aquela coisa de harmonia entre os poderes, né? Nenhum poder pode se sobressair ao outro. Então, eu acho que pode dar margem sim. E pode até acelerar a judicialização, que é uma coisa que a gente critica bastante, que é justamente com relação à consumerização, né? De transformar a LGPD numa judicialização voltada ao consumerismo. E que é um risco muito grande, porque as pessoas podem começar a querer buscar direitos que na verdade elas nem têm, sem ter um diálogo aberto. E aí isso vai bastante ao encontro do que a gente estava falando hoje de tarde na outra live às 5, sobre os direitos, né? Porque não é porque o titular tem o direito que ele tenha que exercer ele, principalmente no judiciário. Eu sou super a favor de que ele tem que tentar nas vias administrativas, seja com a empresa que ela vai ter que fornecer meios para isso, ou a autoridade nacional. E caso de fato não consiga, aí sim ir através do judiciário e tudo mais. Mas não utilizar o judiciário como caminho principal, porque eu acho isso muito perigoso e, e acaba sobrecarregando, né? Porque a gente vive reclamando, ah, judiciário é lento e não sei o quê. Mas até que ponto todo mundo está contribuindo para que o judiciário seja lento mesmo? As pessoas elas entram na justiça hoje para discutir. Ah, o vizinho me chamou de, sei lá, de corno. Ah, o vizinho me olhou torto. Tipo, claro, tem ações sérias, tem, é óbvio, mas tem muita ação que é ação sem noção, sabe? De pessoas que perderam totalmente o senso de humanidade, de querer discutir coisas sem valor nenhum. E isso acaba prejudicando bastante aí a prestação jurisdicional, né? Ahn, Deixa eu ver o Milton. Oh, Milton, seja bem-vindo. O Milton colocou: deveria ter uma prova antes de se candidatar sobre conhecimentos legais em cada um dos níveis. Eu também acho. Eu também acho que a pessoa tinha que ter pelo menos um conhecimento mínimo. Porque aí sim, aí nesse momento, eu acho que as coisas poderiam começar a mudar. Seja na qualidade das legislações, seja no, nos debates também, né? Porque querendo ou não, tu criar uma legislação, tu tem que ter um conhecimento, tu tem que ter uma bagagem de alguma coisa. E aí vem todo o teu, vamos dizer assim, a tua bagagem antes do cargo público, né? E somada a parte de conhecimento legislativo, e eu não estou dizendo aqui que a pessoa tem que ser formada em direito, tá? Longe disso. Mas a pessoa ter pelo menos a noção geral de um sistema legislativo, saber como que funciona o Estado em si, né? E que a gente sabe que a maioria lá, se aplicar uma prova básica
de coisas de organização, olha, não sei se passa talvez 20%. É o pessoal que é advogado, talvez, e alguns outros e tal, porque é triste. Eu gostaria de uma mudança nesse sentido, sabe? Porque talvez a gente poderia mudar aí. O Brasil tem tudo para ser um país tão bom, né? Se vocês forem parar para pensar, a gente critica bastante o Brasil e tal, mas eu tive experiência de viajar para o exterior e eu vejo que o pessoal reclama demais do Brasil. Eu não acho que o Brasil seja o problema. O problema está nas pessoas daqui a pouco que estão conduzindo o país, que estão legislando, porque o país é muito rico. A gente tem uma fauna incrível, uma fauna e flora, né? Temos um povo que, se precisar trabalhar de sábado a sábado, trabalha. Vai reclamar? Vai. A gente reclama também, né? Vamos ser sinceros. Mas trabalha, arregaça as mangas e trabalha. Então a gente tem um poder de economia, vamos dizer assim, muito grande. E só que infelizmente existem pessoas, né, dentro do cenário que acabam se valendo aí das facilidades em que elas estão inseridas para desvirtuar aí a situação, né? Mas aí cabe a nós aí ficar de olho em cima, sempre fiscalizando e cobrando, né? Principalmente. Votou no candidato A, pega o e-mail dele e fica aí mandando e-mail direto. Enche a caixa de mensagem dele. Spama nas redes sociais, marca ele, cobra. Tu votou nele, tu tem todo o teu direito. Agora sempre uma ressalva, né? Faça isso de forma respeitosa, né? Não adianta sair por aí xingando e falando mal e tudo do gênero. Eu acho que também a gente não pode ser extremista a esse ponto. Eu acho que cobrar a gente está no nosso direito, mas cobrar com sabedoria, né? Então, acho que é esse o recado que eu queria deixar aí com relação a essa coisa que nem seria o tema da live em si, mas a gente vai puxando aí os pontos e acaba vai se conectando, né, às situações. Deixa eu ver, a Marta colocou prova somente de alfabetização, mas que isso o parlamento não aprova. É, tem isso também, né? Porque é complicado. A formação da maioria desses, dessas pessoas que ocupam cargos públicos aí, cargos eletivos, né? Deputados, né? Vereadores, senadores e tudo mais, são pessoas extremamente, a grande maioria, não vou dizer todas, né? Porque generalizar também não dá, mas a grande maioria é bem despreparado. E por mais que tenha assessoria, pessoas por trás assessorando, eu acho que não é a mesma coisa. A pessoa perde aquele poder de poder dizer, ó, eu criei convicção nisso e eu estou votando com a minha convicção com base na experiência que eu tenho, na bagagem e tudo mais. Tu perde isso. Então, é bom ter assessoramento, é óbvio, porque tu não consegue dar conta de tudo sozinho. Mas tu depender da tua assessoria para desenvolver a tua função, aí eu acho que os valores estão um pouco invertidos, entendeu? Então fica esse destaque aí e essa ressalva com relação a esse tema que daria para fazer uma live e ficar horas aqui criticando e tal, porque tem muita coisa de administração e até da própria parte vamos dizer assim, da ordem que eu participo também, né? A ordem a OAB no caso, algumas coisas que eu não concordo, que eles entendem da advocacia em si, mas estou vinculado a entidade, né? Então tenho que respeitar, embora eu não concorde, é o meu direito e tudo mais. E eu vi até uma postagem agora há pouco com relação a isso, dessa questão da transformação digital, né? Que tudo muito se fala das empresas isso e tudo, e do judiciário se transformando também. E a OAB nesse quesito fica um pouco para trás, né? Porque a gente tem bastante restrições aí, a gente tem que cuidar até a forma como a gente fala e faz eventos e tudo mais. Então eu acho que isso acaba prejudicando até o amadurecimento aí do direito no país. Então, claro que não dá para, vamos dizer assim, transformar isso num mercado, né? Porque não é esse o objetivo. Mas engessar demais, eu acho que também não é benéfico. Então é uma crítica que eu tenho também com relação a isso. Bom, e voltando aqui para os temas, né? Eu tenho três notícias bem, duas um pouco mais detalhadas e uma mais um destaque mesmo para compartilhar aqui.
Uma é com relação ao Zoom. Provavelmente quem está aqui na live deve já ter usado o Zoom ou participou de alguma reunião no Zoom, algum curso, alguma coisa do gênero. E vocês vão lembrar que nesse ano, depois que teve toda essa questão da pandemia, né, que as empresas se viram obrigadas aí, a reforçar a questão do home office, né, o crescimento deles foi exponencial, né, tipo, foi muito grande mesmo, tanto que eles não estavam dando conta de fazer isso, teve alguns problemas no início, e teve alguns problemas também de violações, né, porque é aquela velha história, quando tu começa a ser muito visado por alguma coisa, tu normalmente acaba sendo alvo de ataques ou coisa do gênero, né? Então tu acaba se tornando, tu cria aí um alvo nas tuas costas. E o Zoom foi mais ou menos nisso. Teve um baita de um, não é um escândalo, mas várias postagens aí criticando que por violação de privacidade, né? E aí eles correram lá, fizeram uma atualização para ajustar alguns aspectos aí da ferramenta, mas, né, eu estava vendo umas notícias agora. A notícia não é, o fato não é recente, né, não é dessa semana, mas eu vi a notícia essa semana, então achei interessante compartilhar. Dia 10 de junho, agora desse ano, estava rolando uma conferência nos Estados Unidos, se eu não me engano, que era para combater a questão de nazismo, essas coisas de atentados e tudo mais. E aí, durante a conferência, 4 pessoas invadiram a, a sessão, né, do Zoom, essa que estava sendo. Era um grupo fechado, então o acesso era restrito por um link, por convite e tudo mais. E acabou que 4 pessoas conseguiram acessar essa conferência, né, sendo feita. E o pior é que as pessoas, mesmo não tendo privilégios para falar, por exemplo, elas conseguiam burlar o sistema de segurança do Zoom, conseguiam interagir com os participantes. E o detalhe, chegou um momento da conferência que esses quatro invasores aí da conferência, eles conseguiram começar a compartilhar imagens. Aí eles compartilharam vídeos e imagens relacionadas justamente falando da apologia ao nazismo e atentado. Justamente aquilo que a conferência estava combatendo, eles estavam ali para fazer provavelmente era alguém contra, né, esses fanáticos aí, mas conseguiram invadir. Então, mesmo diante de todos os investimentos aí que o Zoom tem feito nesses últimos meses com relação a isso, ainda tem algumas falhas de segurança na plataforma. Então, isso acabou vazando essa notícia. E eu achei interessante compartilhar, porque, querendo ou não, é uma forma de vazamento, né? Ali não sei se teve vazamento de dados pessoais em si, mas o fato de alguém ter acessado uma plataforma de uma conferência que tinha pessoas dentro, que tinha lá o nome da pessoa, ou daqui a pouco até a imagem de algumas pessoas na câmera, isso é considerado um incidente aí de segurança da informação, basicamente, né? Mas também pela questão do acesso a dados pessoais também. Então, achei interessante trazer para compartilhar aí de que a gente tem usado bastante Zoom aí nas atividades, né? Claro que eles reforçam a questão de tu evitar compartilhar link publicamente, mandar diretamente só para os teus participantes, buscar utilizar a senha, né? Então, essas medidas de segurança ainda devem ser reforçadas aí para evitar algum incidente em eventual conferência que tu for utilizar essa ferramenta. Deixa eu ver, o pessoal está entrando aqui. Eu não sei se o Anderson está aí. Seja bem-vindo. Evelise, colega de live, seja bem-vinda. A outra notícia é só fazer um parênteses, na verdade, que no grupo que eu participo lá, o pessoal compartilhou, o professor Matheus, na verdade, compartilhou uma notícia, né, do resultado numa investigação que a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, né, a EPDS, que é a Supervisor, né, que não é a mesma do Comitê Europeu de Proteção de Dados, ele compartilhou um resultado de uma investigação que eles estavam fazendo com relação a alguns serviços e produtos da Microsoft. E eu não consegui terminar de ler todo o relatório, né, mas a boa parte que eu li já deu para identificar que, na verdade, eles estão questionando bastante, que é uma coisa bem comum, né,
nos contratos quando a gente contrata serviços de empresas grandes, né? Que a gente não tem aquele poder de modificar cláusulas ou adaptar o contrato às nossas necessidades. É praticamente um contrato de adesão, é um contrato modelo que tu chega lá e tu concorda ou não. E aí isso é uma coisa que eles apontaram aí que existe essa falha aí nesse relacionamento, né, da Microsoft com as entidades, os órgãos públicos aí da União Europeia, né? É uma das coisas que eles apontaram, obviamente, tem uma relação lá de coisas, mas que eu achei interessante porque isso provavelmente vai ter reflexos também na parte do GDPR em si, né, que daí é a parte de regulamento de proteção de dados pessoais, aí esse que a gente fala no dia a dia, né, de pessoas, empresas particulares e seus colaboradores ou clientes e coisas do gênero, porque quando a gente faz esses contratos, a gente não tem a opção de negociar essas cláusulas. Então lá eles falam até que na verdade a Microsoft nessa situação deles não permitirem ajustes, né? E o pior é que eles colocavam a possibilidade de alteração unilateral. Então a Microsoft podia chegar no contrato e atualizar de acordo com os interesses deles, sem consultar a outra parte. E aí eles dizem que isso, na verdade, tu acaba se tornando então controlador, mesmo que tu não tenha coletado os dados e que numa relação inicial tu acaba tendo uma característica de operador, né, ou processador, que é o caso da União Europeia, mas nesse caso, por essa questão vamos dizer assim, desproporcionalidade na relação, né, entre as duas partes, a Microsoft ela deveria ser então enquadrada como controladora também e não só como operadora, por esse fato dela ter o controle e poder ajustar algumas cláusulas de acordo com o que ela quer e não o que o órgão que contratou ela gostaria, né? Então só fazer essa ressalva que achei interessante aí, quem quiser saber mais, depois pode me pedir qualquer coisa, eu mando o link no direct aqui do Insta. E a última notícia, né, notícia mesmo que eu vi agora essa semana, foi um caso curioso até porque a gente já tem discutido em umas lives passadas é, o fato de que essa questão de proteção de dados, privacidade, ela já vem sendo um pouco aplicada pelo judiciário, não embasada na LGPD, né? Porque como a gente fala, ela está ainda em vacatio legis. Então ela não pode ser aplicada, basicamente, né? Ela pode ser mencionada e tudo mais, mas não ser utilizada como argumento para sustentar alguma decisão em cima dela, né? E aí teve um julgado dessa semana que eu vi a notícia do TRT de Minas Gerais, que ele condenou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, né, a Copasa, por exposição de dados de um trabalhador. E aí eles, nos argumentos lá, a gente não tem acesso à íntegra, né, porque é um processo trabalhista deles tem limitação de acesso, mas pela notícia do site deu para ver que as informações do funcionário relacionadas a dados de saúde dele eram de livre acesso. Qualquer funcionário da empresa podia ir lá no relatório, buscar dentro do sistema da empresa e podia ter o acesso de qualquer relatório de outros colegas. E aí se identificou ali, porque teve um colega, um profissional que atua na empresa, e que no depoimento dela ela disse que de fato ela foi pesquisar os dados dela e acabou identificando na pasta do sistema lá os dados desse outro funcionário. E aí a empresa acabou sendo condenada por isso e tal, por uma questão de violação aí de privacidade, né, nesse caso. E aqui é bom a gente fazer a ressalva de que aqui seria dados sensíveis, né, porque pelo que se apurou lá, nesse relatório constava até informações de que, do tipo que o funcionário esse tinha pensamentos suicidas e era até usuário de cocaína. Então são dados de saúde, né? E como a gente viu em algumas lives passadas aí, isso para a LGPD é um dado sensível e esse dado sensível ele tem que ser tratado em casos excepcionais mesmo e só quando tu realmente precisar daquele dado e tu não puder fazer de uma outra forma o tratamento. Então fica aí a ressalva também porque acho que é um julgado que
reforça aí a importância da gente falar, né, de proteção de dados pessoais. Uh, e para finalizar, né, o último tema aqui que eu separei para comentar, na verdade, quem me acompanha no Insta já deve ter visto que eu postei algumas semanas atrás um julgado da Irlanda, da Agência da Criança e da Família, acho que é o nome da agência, que é a agência TUSLA, que ela havia sido multada, né, na época em 75 mil euros por uma questão de vazamento de informações lá de pessoas que estavam ligadas a essa agência, né? E na época até falei que foi em caso de... foram três casos. Um caso era de, um, de uma mãe de uma criança, que os dados delas foi vazado e quem teve acesso aos dados foi justamente o agressor dessas duas pessoas. Foi o agressor ou o agressor, se eu não me engano. Então, que não poderia ter acesso. Então, e os outros dois casos foram casos de crianças que já estavam em lares adotivos, né? E os familiares consanguíneos tiveram acesso aos dados dessas crianças que já estavam em lares adotivos. Inclusive, um desses dois aí, quem teve acesso foi um pai que encontrava-se cumprindo pena na Irlanda. Então, já tinha acontecido essa multa, né, de 75 mil euros por justamente essa violação aí de dados. E agora a Tuzla foi novamente objeto foi alvo, na verdade, de nova multa, né? Nessa semana eu vi a notícia, não lembro agora quando que foi a multa exatamente, mas essa semana que eu vi a postagem. E aí agora a multa de 40 mil euros. Por quê? Porque teve o vazamento de uma carta contendo aí abuso, né? E essa carta ela foi publicada em rede social. Então essa carta foi vazada, o destinatário, quem acabou recebendo a carta não era de fato quem deveria ter recebido. E aí, além disso, essa carta foi publicada em rede social. Então a entidade acabou sendo novamente multada, né? E dessa vez em 40 mil euros. Ah, então, só para a gente reforçar aí a necessidade, né, de ter cuidado bastante com o endereçamento, né? Que as pessoas às vezes têm aquela falsa impressão de que vazamento é só quando o hacker vai me invadir. Na verdade, isso é uma das hipóteses, né? Porque e talvez não seja nem tão comum para a grande maioria das empresas. Agora, um endereçamento de e-mail contendo dados para uma pessoa errada é uma violação. Tu perder um pendrive, por exemplo, com dados pessoais dentro é uma outra violação. Uh, Usar rascunho, que inclusive está no meu Instagram aqui, que um advogado foi multado por isso, que no verso do rascunho dele tinha dados de clientes que não tinha nada a ver, era um outro cliente que ele estava dando aqueles documentos, e no verso ficou os dados de um outro cliente dele. O advogado foi multado em 2 mil euros, acho que era, por justamente violação, porque os dados foram acessados por pessoa que não estava autorizada. Então são pequenos detalhes aí que vai exigir um pouquinho de mudança cultural nas empresas, mas não é nada impossível, é só um ajuste aí de condutas, né? De alguns hábitos que as empresas vão ter que criar, ou principalmente os colaboradores, né, em si, vão ter que criar, porque querendo ou não, não é só pensando nos dados dos outros, é pensando nos teus próprios dados, né? Então por isso a importância aí também de se ter essa cautela aí quando vai manusear dados pessoais, né, em razão da legislação. Bom, gente, era isso que eu tinha para essa semana. Até foi um pouquinho mais, porque deu aquele debate no meio ali com relação a legislativo e tudo mais. Mas essa semana estava mais tranquilo, não tivemos nada, então ainda aguardamos a definição aí com relação à vigência da LGPD. Mas vou me despedindo por aqui. Agradeço a presença de todo mundo aí na live. Agradeço quem porventura vá assistir essa transmissão depois, né, a gravação dela. Qualquer coisa estou à disposição, pode me mandar no direct aí alguma dúvida que tiver ou algo do gênero, ou até alguma sugestão de live que você gostaria de ver aí sendo debatido algum tema, que vai ser um prazer estar conversando com vocês, beleza, gente? Agradeço imensamente. Fica o convite para acompanhar aí as lives que acontecem aqui no canal e é,
Nos vemos então na sexta que vem, né, a partir das 20 horas também, para o resumo aí de notícias e informações da próxima semana. E aí depois, no final de semana, a gente vai divulgar também a live, que eu vi que a Evelise está aí, o quinto, né, o quinto episódio da série Descomplicando a LGPD aí. Então, semana que vem a gente traz mais essa live também. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo, um excelente final de semana para vocês e nos vemos então semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.